Olá, minha querida, meu querido, juntos mais uma vez. É dia de gravar o vídeo, 15 dias após o anterior, e vamos estar aqui continuando, né, com a nossa igreja digital, trazendo, né, informações da palavra de Deus, trazendo mensagens, trazendo advertências, né, trazendo esperança, alegria, para que haja mesmo sempre algo novo para as nossas vidas, né? Sempre uma maneira de estar buscando aquilo, né, para a transformação de nossas vidas, né? Como sempre deixo claro, a gente fala, né, a gente transmite, a gente compartilha aquilo que está na palavra de Deus, né, sem fazer acepção de pessoas, por mais sensíveis que possamos ser, né, às vezes por mais limitados que somos. Então a ideia é essa daí, é pegar partes da Bíblia, textos da Bíblia e trazer, né, para vocês e para aquelas outras pessoas que vocês mandam vídeo depois, informações, né? Muitas vezes nós temos um pouco de preguiça, vamos assim dizer, nós temos dificuldade de compreender, e eu tento fazer dessa maneira uma linguagem que seja mais acessível, e o importante é saber que aquilo ali está registrado na palavra de Deus e está ali para ser melhor para as nossas vidas, tá? Encerramos aquele ciclo, né, de 3 vídeos falando sobre os pecados, bom no sentido, né, de advertência, de clarificar muitas coisas. Outras podem ter ficado em dúvida, né, as pessoas podem procurar depois, alguns procuram, para tratar sobre isso, né, sobre algum detalhe daquilo que foi dito ali naqueles 3 vídeos. Falamos desde o princípio, né, quando é dada a lei, né, por Deus para o seu povo através de Moisés, os pecados, né, de várias partes dos pecados que nos envolvem no nosso dia a dia, corrupção, adultério, a violência, a mentira, né, a parte sexual principalmente, que essa é a mais difícil, né, essa que mais domina a criatura humana. Então, tudo isso foi estabelecido por Deus para o melhor, né, do homem e da mulher, da criação por ele estipulada para a família, que é a base da sociedade, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Mesmo que vocês não aceitem algum de vocês ou não venham aceitar, mas é o que está na palavra de Deus. Eu não posso falar de outro jeito, né? Até emitir no final do 3º vídeo um pouco da minha opinião, mas muito superficialmente. Continuo dizendo, né, que eu amo todos, independente de quem sejam, do que pensem, do que façam, mas eu não aceito, né, não admito, né, o pecado, né, como pastor, né, mesmo aposentado, continuo sendo pastor. De vez em quando a gente vai pregar aí por aí em alguma igreja, e principalmente conhecedor da palavra de Deus, porque eu já estive no pecado, né? Eu não me envergonho disso, foi uma fase da minha vida, eu já estive no pecado, mas Deus me libertou. Eu tive que dar o passo, né? Tive que primeiro buscar de Deus essa libertação e assim conseguir, né? Em nome de Jesus, né? E é uma luta, né? É uma luta muito grande, eu sei disso, eu sou tão ser humano como qualquer um de vocês, né? Por ser pastor, conhecer um pouco a Bíblia, né? Ou ter uma comunhão grande com Deus, e eu procuro ter, não é? Isso aí não te impede, né, de cair, de pecar, mas a vida é assim mesmo. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós somos submissos, né, ao príncipe das trevas, vamos assim dizer. Submissos no sentido, a lei da Terra está sobre o domínio dele, mas nós temos a opção de ser governados por Deus. É uma decisão pessoal, assim como é o da salvação. Então hoje, para completar, não é o 4º vídeo do tema, mas eu devo ter falado nos vídeos anteriores sobre o Apocalipse, é o último livro da Bíblia, e ali nos 3 últimos capítulos traz algumas informações que são importantes para nós conhecermos, né? Finalizar o tema de uma maneira em geral, apesar de não ser uma sequência do vídeo, fique claro isso daí, mas para conhecimento mesmo, porque o Apocalipse, né, o nome Apocalipse, né, é revelação, né?
Até na Bíblia inglesa não se escreve Apocalipse, escreve-se Revelação, né, em inglês. E foi algo dado por Deus, né, Jesus Cristo, né, foi dado para João, o apóstolo João, sim, ele mesmo, autor do 4º Evangelho da Bíblia Sagrada. Ele escreve também mais 3 cartas, no bloco final que antecede Apocalipse, que é o último livro. Temos ali algumas cartas que não são dirigidas especificamente para ninguém, para nenhuma igreja, né, para nenhum, como Paulo fazia nas suas cartas, né? É a carta de Tiago, né, o irmão de Jesus, a primeira e a segunda de Pedro, a primeira, a segunda e a terceira do mesmo João, apóstolo João, e de Judas, outro irmão de Jesus Cristo. Tiago principalmente e Judas, eles começam a ganhar corpo na história bíblica depois da morte de Jesus, já dentro do primeiro século, né, a partir da metade do primeiro século da era cristã. Tá bem? Finalmente vem o Apocalipse, e João, já com uma idade avançada, entre os anos 93 e 95, ou seja, no final do primeiro século, ele é deportado, né, ele é desterrado, vamos dizer assim, para uma ilha grega chamada Patmos, e lá recebe a revelação de Deus para os tempos finais. E isso é que está escrito nesse livro, né? É bom ler-eles todo, porque começa no capítulo 2 e no capítulo 3 com a carta dirigida a algumas igrejas, importantes igrejas de então, e essas cartas eles trazem muitas informações que, se você prestar atenção, elas se encaixam facilmente no dia a dia de hoje. Podemos até um dia trazer esse tema, né? E depois tem o corpo todo do Apocalipse, né? Todas as coisas que acontecem, como vão proceder, né? Até que finalmente chega no que eu quero trazer hoje. São os 3 últimos capítulos que trazem alguma coisa ainda parecida, né? Parecida com o que nós vimos, né, em alguns dos capítulos, né, que foram narrados, né, alguns trechos que foram narrados principalmente em Romanos, né, nos vídeos anteriores. Também estou aqui com a Bíblia Sagrada. Esse aqui é o local onde eu fico a maior parte do dia aqui. É aqui onde eu faço as minhas leituras bíblicas, é aqui onde eu preparo o que eu tenho que preparar, se eu vou fazer um vídeo como esse, se eu vou fazer uma mensagem de uma pregação quando eu vou a alguma igreja. Então aqui é o meu cantinho aqui, tem a sala de TV aqui na frente, a Pipa, a cadelinha nossa está ali, ela gosta de sempre estar perto, né, quando eu estou falando. Acho que ela gosta da companhia de alguém, né, e eu digo que ela é uma membra, né, vamos dizer assim, um membro da minha igreja digital, está sempre aqui comigo. Então você pode abrir a sua Bíblia se você estiver lá aí, se não, anote e depois você vai lendo um pouco do que eu vou falando aqui agora. Os 3 últimos capítulos de Apocalipse. Apocalipse é o último livro, né, do Novo Testamento que encerra a Bíblia, e aqui o apóstolo João transmite aquilo que foi mostrado para ele, para os sinais dos tempos, tá bom? A partir do verso do capítulo 20 de Apocalipse, vou dar alguns subtítulos, não vou ler tudo, naturalmente não vai dar tempo, mas vou dar alguns nomes, né, para que você possa compreender, né, um pouco sobre isso e ler depois com calma esse livro, né? A Bíblia toda, gente, é uma história que tem começo, meio e fim. Aqui o Apocalipse é o fim, tanto que chama revelação, é uma revelação que Deus transmite através de João para todos depois dos tempos, né, que já passaram, os que vêm a caminho, os que estamos vivendo e o que será nos finais dos tempos aqui da humanidade aqui nessa terra, tá bem? Capítulo 20 fala sobre a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Eu já falei mais de uma vez sobre a primeira e a segunda ressurreição, né? Então, a primeira ressurreição, perdão, ela era para aqueles que já morreram em Cristo, para aqueles que já morreram sem Cristo, né? Aqueles que morreram no pecado, e vai haver essa primeira ressurreição, vai vir, né? E haverá um grande julgamento, né? Isso está na palavra de Deus. Pode ser um tema difícil, né? As pessoas podem não gostar de ouvir, de ler, né? De serem ministradas, mas é uma realidade, está aqui, vai haver esse julgamento. Todos nós
estaremos diante de Deus e nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Pelas nossas crenças, pelos nossos pecados. Haverá esse julgamento, né? Todos que estiverem mortos vão ter essa ressurreição. É a primeira ressurreição, né? Então aqui tem vários versículos falando, eu vou destacar alguns para a compreensão. O verso 4 fala assim: vi também os tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foram dadas autoridades para julgar. Ou seja, até muitos dos que estarão, né, participando desses tempos finais, de uma maneira ou não, ressurretos ou não, eles serão empossados, né, para algum tipo de coisas diante de Deus e com Deus, né? Então fala assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante esses 1000 anos, né? Capítulo 20, te falei, tem a prisão de Satanás por 1000 anos. Vai acontecer isso primeiro, né, e veremos depois que ele vai ser solto, e o que pode acontecer com aqueles que estarão, né, vivenciando esse tempo daí. Então, aqui fala das almas dos decapitados. Muitos foram mortos por causa de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, né? E ainda serão até a vinda, até a volta de Jesus Cristo, até quando isso acontecer. Até que essa revelação dada a João se concretize no nosso mundo, né? Aqui, né? Então, os restantes dos mortos, verso 5, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então ainda haverão mortos, aqui fala os restantes, né? Imagina quantos já morreram, né? De lá para cá, daqui para lá, né? Eles vão, não, até se completarem os 1000 anos, até a prisão de Satanás se concretizar durante esses 1000 anos, né? Essa é a primeira ressurreição. Então, vale aqui o verso 6 desse capítulo 20. Anote: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Tá bem? Então, os que primeiro ressuscitarem serão esses daí. Eles não experimentarão a segunda morte. Se eles ressuscitaram, eles já morreram. Mas morreram. Aqui fala bem-aventurados os que têm parte nessa primeira ressurreição, ou seja, foram os que morreram com Cristo, né? Então, eles não vão experimentar a segunda morte, que é a terrível, é a mais terrível de todas. Tenha certeza disso, minha querida, meu querido. É tempo de nós nos prepararmos aqui na terra para que possamos conquistar o céu, a vida eterna. Aí fala a partir do verso 7, Satanás é solto e derrotado, vai haver esse tempo novamente. Aí vai vir o juízo de Deus, a partir do versículo 11, você vai acompanhar depois. Não dá tempo a falar, né? Então vai ficar uma coisa muito longa e não vai dar tempo num vídeo só. E a ideia é não ficar fazendo 2 vídeos ou 3 seguidos, só em ocasiões especiais. Todas são, né? Vindo da palavra de Deus. Mas aqui sobre o juízo de Deus, fala, eu vou trazer um versículo, 2 versículos, né? Versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Lembra que Moisés discute com Deus sobre isso, né? Vai estar no meu livro aqueles que não pecarem contra mim. Deus fala para Moisés, quando Moisés pede para Deus tirar ele do livro da vida, né? Então é esse livro daqui que Moisés fala lá no começo, né? Dialogando com Deus, que é revelado ao apóstolo João, para que ele nos dê essa informação. Então, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, ou seja, todos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros.
E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vão ser julgados, vamos ser julgados todos nós. Continua aqui. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, verso 14. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Muito dura a palavra. Expectativa muito difícil. Muito difícil. Eu sei que é. Mas é que Deus nos dá a vida toda para que haja essa reconciliação, para que haja essa transformação. Deus já deu Jesus Cristo em favor dos nossos pecados. Os nossos pecados foram aniquilados, né? foram anulados com a morte de Jesus Cristo. Mas as pessoas, o mundo dirigido pelo diabo e todos os pecados que ele carrega, elas não aceitam a advertência da palavra de Deus, elas não têm ideia do que podem acontecer com a sua vida. E isso está registrado na palavra de Deus. E nós temos que ter essa consciência do que pode acontecer. Então, quando eu falo a primeira ressurreição, não é para nós que ainda estamos vivos, né? Agora, esses que têm essa ressurreição, que morreram em Cristo, eles não experimentarão a segunda morte. Morreram uma vez, mas morreram com Cristo. E eles voltam nessa ressurreição para a vida eterna. Mas enfrenta, como todos enfrentaremos, o julgamento. E aqui está falando sobre isso, sobre o lago de fogo. Em outras passagens tem lago de fogo e enxofre. E essa é a segunda morte, a morte eterna. Não tem perdão, não tem mudança. A palavra de Deus não nos autoriza a falar sobre isso, a pensar sobre isso. Daí a importância que nós temos que ter no nosso dia a dia de saber que, embora pecadores, nós podemos mudar as nossas vidas. Nós temos como transformar as nossas vidas. Nós temos como buscar a salvação que há em Jesus Cristo. Então aqui a palavra está muito clara a partir desse capítulo 20 do livro de Apocalipse. Depois você lê verso por verso, com calma. Tendo dúvida, algumas pessoas perguntam, têm dúvidas, perguntam isso aqui, aquilo ali e tal. E a gente vai tentando responder de acordo com o que tem a palavra de Deus, de acordo com o nosso conhecimento. Mas a base é uma só. Deus quer salvar todos. Não importa o tipo de pecado que tenhamos, Deus quer nos salvar. Ele já fez a parte dele. Ele já entregou Jesus Cristo à morte por nossa causa. E esse plano de salvação que Deus quer, como eu falo, Deus quer salvar a todos, ele está em aberto. Ele só vai se encerrar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, para buscar os que estão em Cristo, os que são família de Deus aqui na terra. Aí o capítulo 21, subtítulo, Novo Céu e a Nova Terra. Então, vi o novo céu e a nova terra, pois a primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada da parte de Deus, como uma noiva adornada para o seu esposo. Aqui é interessante porque fala Jerusalém. Essa Jerusalém, que vai ser novo céu e nova terra, não é a Jerusalém física que existe hoje ali em Israel. Deus já me deu a oportunidade de conhecê-la, é algo especial, é uma emoção, um sentimento único e é individual, cada um tem a sua maneira de se sentir ali em Jerusalém. Mas a Jerusalém do novo céu e da nova terra, ela virá com Cristo. Ela vai ser como uma noiva ataviada, né? Aí como a igreja,
Aqui está dizendo bem claro, né? Então ouvi uma grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. A promessa da palavra. Então esse é o tabernáculo de Deus. Quando vier esse novo tempo, esse novo céu e essa nova terra, a nova Jerusalém, vamos assim dizer, porque é a capital espiritual, né, do povo de Deus desde o princípio. Quando vier, nós habitaremos com Deus, estaremos face a face com Ele. Essa é a promessa da salvação. Essa é a promessa da vida eterna. E nós podemos tê-la, prepará-la, conquistá-la, enquanto estamos aqui vivos, né, na terra, né? Então aqui continua o verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vai ser diferente das primeiras mortes, né? Dos primeiros tempos, dos sofrimentos, tudo aquilo que a nossa alma carrega, né? Todos os sentimentos que nós nos impomos, né? No dia a dia, por vivermos aqui, às vezes pelos próprios atos que não agradam a Deus, que nós insistimos em carregar, não conseguimos nos libertar, porque nós não damos o nosso passo de fé, nós não entregamos esse fardo na mão de Deus, nós não queremos mudar aquilo que nós podemos mudar para nos alçar, né, para nos levar aqui que está relatado na palavra de Deus. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço todas as novas, né, todas as coisas. Eu vou fazer tudo novo. A promessa é essa. Tudo novo. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quer dizer, João, sendo advertido, escreve. Passa isso para frente, informa. Faz com que as pessoas saibam. Por isso que está registrado nesse livro essa revelação de Deus. E foi dada a um servo de Deus que estava preso numa ilha, que ele foi levado para lá, para a prisão, para terminar os restos do dia deles no final do primeiro século da vida cristã. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A promessa de Deus está desde o princípio. Está desde o princípio, relatada através da palavra dele. A promessa da eternidade. Agora que vem as advertências. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está muito claro aqui. Está muito claro. Aqui ele dá uma relação, né, de pecadores. E muitos já me questionaram, assim, N vezes, mentirosos, porque a gente acha que mentira não é pecado, mas é. Está aqui relatado na palavra de Deus. Todos os mentirosos. Tem mentirinha ou mentirona, né, vamos dizer assim. Está junto com todos os tipos de pecados, feiticeiros, assassinos, idólatras. Os abomináveis, abomináveis são aqueles de crimes, de pecados sexuais. Abominação de Deus. Então essa nova Jerusalém que se aproxima, o novo céu e a nova terra, ela virá com Jesus. Satanás é preso 1000 anos. O povo de Deus que ressuscita, a primeira ressurreição, governa com Deus esse 1000 anos. Depois Satanás está solto, está aqui no capítulo 20. Você vai procurar depois, ler com calma, tal, para poder compreender melhor as coisas que Deus tem para nos ensinar. Ainda no final do capítulo 21,
Aí vai trazendo, né, já na parte final desse capítulo 21, a partir do verso 22, tá bom? Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Quer dizer, não haverão igrejas, templos, sinagogas, nada disso. Não vi santuário, porque o santuário será o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, que é o Jesus Cristo, né, o Cordeiro perfeito, que foi morto em nosso favor. A cidade não precisa nem de sol nem da lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe darão a glória e a honra das nações. E o último verso do capítulo 21, olha o que diz a palavra de Deus de novo, né? Nela, nessa cidade, nessa nova Jerusalém, novo céu, nova terra, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, ou seja, daquilo tudo que existe no mundo de hoje que vivemos. Então, nela, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação, aquele tipo, né? Mais, vamos chamar de mais graves, né? E a mentira. Nem o que pratica a abominação e a mentira entrarão, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida. Existe esse livro. Moisés discutia já com Deus isso nos primeiros tempos, quando estavam sendo instituídas as leis para o povo que Deus escolhera, quando eles estavam saindo da escravidão do Egito, indo para a terra prometida. Está aí a palavra de Deus. Está claro. Está claro para nós. É difícil, eu sei que é muito difícil, minha querida, meu querido. Eu nunca disse que seguir Deus era fácil. É difícil, ainda mais quando nós estamos envolvidos com as coisas do mundo, como nós nos envolvemos. E o que é preocupante, com muita facilidade. Todos os modismos, né, todas as coisas do mundo, nós temos muita facilidade para nos envolver, para seguir os modismos, né? Essa sessão agora, esse verão vai ser desse jeito, as roupas assim, as roupas assadas, as músicas de um jeito. Perdão. É difícil. Por isso que tem que ser uma decisão individual. Por isso que você tem que fazer a sua parte. Deus poderia fazer do jeito dele, mas Ele quer que você dê o primeiro passo. Ele está disposto, esperando para que possa ajudar, para que possa nos levantar, para que possa tirar o pecado da nossa vida, tirar aquele fardo pesadíssimo que nós carregamos, o jugo do pecado que tem atormentado a nossa vida, tem nos impedido de uma comunhão com Deus, de ter uma vida melhor, uma sociedade melhor, uma família. Tudo isso é a opressão do diabo, porque ele estava com Deus, pecou, quis ser maior que Deus e foi destronado, preferiu isso e tenta fazer a nossa vida aqui na terra, como o príncipe do mundo que ele é, tudo aquilo que ele sabe que desagrada a Deus. Todos os pecados, todos os maus costumes, as decisões erradas, tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Ele quer fazer ao contrário, quer nos tirar esse direito de acessar isso daí. Por isso nós temos visto o mundo, né, dessa maneira, indo de mal a pior. E cada vez essas coisas estão aumentando. Aí qualquer um pode ver, qualquer vertente cultural, né, qualquer vertente espiritual, qualquer um pode ver que o mundo cada vez está pior, que o ser humano cada vez está pior, como um todo, né?
E finalmente o capítulo 22, que é o último capítulo, né, da Bíblia e do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fala assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Né? Aqui ele fala sempre, né? É uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Deus e o Cordeiro é o Pai e o Filho. O Cordeiro por quê? Porque é através dele que nós temos acesso a essa vida eterna. Porque foi a morte dele na cruz do Calvário que nos livrou dos pecados que nós tínhamos. Foram anulados, como eu falei nesse próprio vídeo, na parte anterior. Né? E fala aqui sobre o cumprimento da profecia do livro. Disse ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Verso 7. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Somos bem-aventurados os que lutamos para guardar as palavras, as profecias deste livro. E continua, né, com as admoestações e as promessas finais. Né? E eu vou para o verso 12. Antes disso, que é importante, né? Verso 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, não feche, não esconda. Não deixe de transmitir, porque o tempo está próximo. Todos precisam saber, todos precisam conhecer, todos precisam decidir. Então não feche, né? Não seles, né? Selar, fechar. Continue, verso 11, o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Veja aqui, ele dá a oportunidade, continua dando. Já estamos na seara do tempo final, do novo céu e da nova terra. E ainda a promessa da salvação, o nos livrar dos pecados, o nos preparar para a salvação e principalmente para a vida eterna. Temos que decidir isso em vida aqui na terra, gente. Não podemos esperar depois, o depois. Verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Galardão é um presente, é um prêmio. O sol está meio nublado hoje, o sol está abrindo ali um pouquinho. Perdão, por isso que vocês estão vendo, né, uma claridade maior aqui desse lado. Vai ter esse prêmio, sim, esse galardão, a cada um segundo o que fez na sua vida. Nós podemos fazer muito, basta querer. O pouco que nós oferecemos, Deus multiplica para aqueles que estão recebendo. Então, vamos ser presenteados, vamos ser premiados segundo as nossas obras. Mas não são essas obras, já vimos em outro vídeo, lá mais atrás, que trazem a salvação. A salvação só tem um caminho, Jesus Cristo. É você crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a salvação proposta pela palavra de Deus. As obras, elas completam a salvação. As obras sem fé são mortas, diz a Bíblia Sagrada. Continuemos aqui. Ele repete o que fala no capítulo anterior. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. O novo céu e a nova terra, a Jerusalém celestial. Aqui na minha versão ainda tem lava suas vestiduras, aí entre parênteses, no sangue do Cordeiro.
porque foi lá no sangue da cruz que nós tivemos acesso a essa bem-aventurança, né, da salvação em Jesus Cristo. Verso 15. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vem, final do verso 17, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. É uma opção pessoal. Quem quiser. Você quer? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus Cristo, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Medite nesse livro de Apocalipse, esses 3 capítulos finais, mas medite em toda a Bíblia Sagrada. Comece então pelo livro de Apocalipse, é um livro difícil, porque traz o que vai ser nos tempos finais, que pode acontecer comigo e com você. Depois de ver esse vídeo, passe para alguém, para que possa ser também abençoado no nome de Jesus Cristo. Um beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.